Tudo bem, Rose? Bem-vinda. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Muito bem. Rose, tem uma notícia aqui que eu até esperei para a gente comentar, que é essa decisão do governo Lula de remover o embaixador brasileiro de Israel, em gesto de reprimenda diplomática a Netanyahu. O presidente já havia convocado Frederico Mayer de volta ao Brasil após ser alvo de ataques do governo israelense. Remoção do embaixador foi oficializada no Diário Oficial. Eu lembro que foi o chanceler israelense humilhou o embaixador brasileiro. Era para ter saído, já para ter sido retirado há muito tempo, né? Mas o que você acha dessa decisão? Eu acho uma boa decisão, né? Mais um avanço da posição do Brasil de condenar o regime de Israel e o que eles têm feito em Gaza desde o dia 7 de outubro. Mas eu acho que precisa avançar ainda mais, né? É uma boa notícia, mas acho que o Brasil precisa avançar ainda mais, romper relações diplomáticas, romper acordos comerciais, porque a situação é muito grave. É muito grave, mas essa é uma boa notícia, né? Pode ser um primeiro sinal aí de que o Brasil esteja no caminho do rompimento das relações diplomáticas, né? Ele passou por momentos vexatórios, né? Ele foi constrangido em Israel e ele foi removido para Genebra. É uma boa notícia, eu considero uma boa notícia, mas acho que o Brasil precisa avançar ainda mais porque o momento pede uma maior pressão do Brasil, porque o Brasil, eu sempre falo isso aqui, né, que o Brasil ele tem uma posição internacional, apesar de não ser uma potência nuclear, nem uma potência militar, o Brasil é um país ouvido no sistema internacional. A própria figura do presidente Lula é muito bem vista internacionalmente. O Brasil é um país ouvido que tem a sua influência. Muito se diz, né, que o Brasil lidera o sul global. Então, o Brasil tem um peso, o Brasil tem responsabilidades no sistema internacional, né? E se a gente não pode cumprir com determinadas responsabilidades que exigem o poder da força bruta, eu acho que esses gestos simbólicos, esses passos políticos, né, eles são muito bem-vindos. E acaba refletindo como exemplo, mas espero que o Brasil avance ainda mais, porque o momento realmente é muito grave. Tem uma notícia aqui também que eu queria trazer, ainda sobre Israel, sobre o genocídio em Gaza. A essa altura, todo mundo já deve saber que houve mais uma série de ataques brutais a Rafah, né, onde Israel praticamente empurrou 2/3 ou mais da população de Gaza, e ele bombardeou uma área densamente povoada, matou dezenas de pessoas, queimadas vivas, muitas crianças, uma coisa horrorosa. Essa matéria está agora no The Guardian, jornal inglês. Perguntaram lá à Casa Branca, né, sobre os ataques a Rafah, que chocaram a comunidade internacional. Você teve manifestações em todo o Oriente Médio, em vários países do mundo. O próprio Netanyahu, né, veio a público dizer que foi um erro trágico, né? Ou seja, em muito tempo ele próprio se sentiu, né, obrigado a falar isso. Claro que não foi um erro, né, foi mais um crime. Aí tem essa matéria. Casa Branca diz que as últimas ações de Israel em Rafah não ultrapassam a linha vermelha dos Estados Unidos. Washington diz que também está monitorando a investigação de Israel sobre o ataque de domingo que matou pelo menos 45 pessoas. Se isso não é linha vermelha, se essa carnificina em Rafah não é linha vermelha, o que é, Rose? Olha, as imagens de Rafah, imagino que quem está nos assistindo deve ter acompanhado, são estarrecedoras, assustadoras, né? Tem a foto do pai segurando a criança decapitada, né? Vários relatos de que as pessoas estavam sendo queimadas vivas mesmo. Uma coisa realmente chocante. Essas forças sociais em diferentes países têm levado os líderes a se posicionar também. Então, a gente viu também, por exemplo, uma posição do Macron, né, que não era muito comum.
Mas, por outro lado, essa posição dos Estados Unidos. É muito difícil, eu tenho tentado fazer um esforço analítico para a gente entender qual que é o cálculo do Partido Democrata, do grupo político mais ali próximo do Joe Biden, porque eles estão em ano eleitoral, eles têm feito algumas reprimendas a Israel, né? O Biden ligou para o Netanyahu e falou que mais ajuda a Israel estaria condicionada, ali logo depois do ataque à embaixada do Irã na Síria, que a ajuda estaria condicionada à questão humanitária, de como Israel ia lidar com a questão humanitária, né? Parece ter dado um passo atrás, foi bem também no auge dos acampamentos nas universidades, mas agora eles falaram isso, né? Que não ultrapassou a linha vermelha, que foi uma linha vermelha traçada pelo próprio Joe Biden. Realmente, essa é a pergunta mais evidente, né? Se aquelas cenas não ultrapassam uma linha vermelha, o que mais precisa acontecer? Os Estados Unidos, eles têm participação direta neste momento no conflito em Gaza, no massacre do povo palestino. Inclusive, vários especialistas, a gente já está cansado de saber disso, né? Mas vários especialistas já falaram que foram usadas pelas imagens armas fabricadas e projetadas nos Estados Unidos em Rafah no domingo. Então, eles estão metidos até o pescoço, apoio político, financeiro. Lembrar que no final de abril foi destinada uma ajuda bilionária, o Congresso norte-americano aprovou, e Joe Biden sancionou uma ajuda bilionária a Israel, um apoio político, um apoio histórico dentro das Nações Unidas. Então, os Estados Unidos eles têm um papel central no que está acontecendo nesse momento e historicamente. Né? E é até assustador, porque a gente sabe que se o Donald Trump ganhar, também a gente não vai ver nenhuma mudança em relação a esse apoio. Mas muito estranho esse cálculo político que o Joe Biden está fazendo, porque o seu eleitorado, há muitos protestos nos Estados Unidos, não só o acampamento dos estudantes das universidades, mas desde o dia 7 de outubro, os Estados Unidos foi um dos países com mais protestos, os países ocidentais com mais protestos, né, justamente porque tem maior participação nesse massacre, e é o eleitorado dele, o eleitorado mais à esquerda, o eleitorado progressista. Os caras da extrema-direita, eles ficam colados com Israel, eles ficam balançando bandeira de Israel. Né? Então, eleitoralmente, isso conta contra ele, né? Contra o Joe Biden. Então, não sei exatamente o que eles estão fazendo. Agora, os canalhas de sempre. Vamos dar os nomes que a gente tem que dar. São os mesmos canalhas, os Estados Unidos, né, patrocinando, dando retaguarda política, dando dinheiro, dando armas para um regime colonial, racista, incendiar pessoas vivas e matar mais de 15 mil crianças em 7 meses. Então, a situação é essa. A gente precisa botar claro que os Estados Unidos não se tratam somente de aliados, eles têm participação no massacre do povo palestino. Sim. Teve uma manifestação do presidente da Turquia, vou colocar aqui a imagem, deixa eu ver onde que o Gui guardou aqui. Gui, bota aí você, que eu não estou achando aqui, aquela postagem do Erdogan, tá aqui, achei. Ó, o Erdogan, ficou pequeno, droga, mas o Erdogan fez um discurso agora há pouco, bem duro contra Israel. Erdogan é o presidente da Turquia. Estou apelando às Nações Unidas. Se no século XXI vocês não conseguem impedir um genocídio que toda a humanidade está assistindo ao vivo, o que vocês fazem? Se o futuro do mundo for ser deixado ao critério de 5 países, para que servem todos esses edifícios gigantescos? Por que preocupar-se em gastar tanto dinheiro, em empregar tantas pessoas? As Nações Unidas não conseguiram proteger o seu próprio pessoal e trabalhadores humanitários, e muito menos impedir o genocídio. Apenas a humanidade, mas também a ONU, juntamente com o seu espírito, morreu em Gaza. O espírito da ONU morreu em Gaza. Um discurso muito duro do Erdogan, lembrando, né, de fato, que o Israel está matando agentes humanitários da própria ONU. Não um nem dois, centenas, Rose. Isso, como é que isso é possível? E a ONU não responde à altura? Metade do mundo é sancionado
pelos Estados Unidos, por qualquer coisinha que aconteça, os Estados Unidos agora, inclusive vou trazer aqui daqui a pouco, já vai ser o próximo assunto, o caso da Geórgia, um país lá do leste europeu, aprova uma lei lá que eles não gostam, sanção. Agora, o Israel mata 40 mil palestinos, queima as pessoas vivas, queima agentes da ONU e não tem sanção nenhuma. É muito difícil entender. A moral dupla, até a manchete que eu pedi para fazer aqui, ó. A moral dupla do Ocidente mais exposta que nunca. Isso está bem claro. Até tem. Vou trazer logo esse assunto aqui da Geórgia, que eu achei bem interessante. Eu separei vários prints. Vou colocar alguns, depois eu peço para você comentar. Deixa eu ver aqui qual é o primeiro. Aqui, você tem esse print aqui que é de 2023. Né? Depois eu coloco mais recente. Essa moça é a chefe da USAID, né? Que todo mundo sabe que é uma das fachadas da CIA. A pessoa até fala, é uma das diretoras da CIA, Samantha Power. É ligada à comunidade de inteligência. O USAID é uma das fachadas da CIA. Aí é ótimo estar aqui em Budapeste, onde a USAID acaba de lançar novas iniciativas localmente para ajudar a mídia independente a prosperar. Aí o pessoal tem muitos comentários, né? A CIA bancando mídia independente na Hungria, mas tudo bem, vamos passar para o próximo aqui. Não é isso que eu queria. Isso aqui eu pedi para ele fazer a tradução, ele não deu tempo dele fazer. Deixa eu traduzir aqui. É 2023 também. Você conseguiu fazer a tradução disso aí, Gui? Se conseguiu, você bota. Que as leis pela transparência contra ONGs estrangeiras da Geórgia ameaçam gravemente o futuro. Isso aqui vai ficar complicado para a gente colocar aqui na tela. Mas, enfim, ela ameaçando, a postagem ela ameaçando a Geórgia se aprovasse essa lei. Foi aprovada a lei. Deixa eu trazer aqui a notícia da aprovação. Eles chamam sempre de leis pró-Rússia, né? Lei russa. Lei russa. Os Estados Unidos têm uma lei igual. A Inglaterra tem uma lei igual, mas eles chamam de lei russa. Né? Mas eles aprovaram. Parabéns para a Geórgia, que teve coragem de... Aqui, ó. Tá aqui, um desses prints aqui. Cadê o print de lei russa? Tá aqui, ó. Isso aqui é um site europeu, Euronews. Aí eles usam essa linguagem, lei russa. Comissão do Parlamento georgiana rejeita veto previdencial à divisiva lei russa. A manchete é no estilo deles. Mas, enfim, foi aprovada a lei, porque a presidente da Geórgia ela tinha vetado. Então, voltou ao parlamento. A Geórgia é um regime parlamentarista, tem um primeiro-ministro, tem um parlamento e tem um presidente. O presidente não manda muita coisa, quem manda mais é o primeiro-ministro e o parlamento. Aí o parlamento tinha aprovado essa lei, a presidenta tinha vetado, e agora eles derrubaram o veto da presidente. Então está valendo a tal da lei russa. Não tem nada de russa a lei, é uma lei que prevê mais transparência às ONGs do país. Se as ONGs tiverem mais de 20% de financiamento estrangeiro, elas terão que informar ao governo isso. É só isso a lei. Né? Mas foi tenso, né? Porque o primeiro-ministro da Eslováquia deu entrevista dizendo que tinha sido ameaçado por dirigentes da União Europeia, ameaçado mesmo, ligaram para ele ameaçando. Olha o que aconteceu. Chegaram ao ponto de mencionar a tentativa de assassinato do Fico. Olha só o baixo nível desse pessoal. Que o Fico sofreu uma tentativa de assassinato. Isso. Nem sei como é que ele está. Ele está lá. Eu também acho que ele não morreu, não. Ele não morreu, não. Mas tá lá, tá mal ainda no hospital. Parece que vai demorar meses até ele se recuperar, porque tomou vários tiros. O Fico, ele sofreu uma tentativa de assassinato por um terrorista pró-União Europeia. Tem isso, eles não dizem isso, mas a verdade é essa. É um terrorista pró-União Europeia. Né? Um terrorista anti-Rússia. Isso. Né?
Eles ficam todo esse papinho aí de democracia, mas os quem está criando terroristas são eles. Pelo menos quem tentou assassinar um chefe de Estado esse ano na União Europeia foi um terrorista anti-Rússia. E aí tem vários prints aqui da Samantha, mas enfim, vou passar para você. Como é que você está vendo aí essa questão da Geórgia? Olha, tem um histórico ali, até porque eles usam essa questão de lei pró-Rússia e tal, é porque a Rússia também tem uma lei, né, muito forte contra essas organizações não governamentais. Entre 2003 e 2005, alguns países ali em torno da Rússia passaram por vários levantes, ficou conhecido como revoluções coloridas. Hoje em dia as pessoas usam muito esse termo de forma inadequada, né? Às vezes querendo fazer uma comparação com aqueles movimentos. Preciso pontuar isso, é necessário fazer uma análise mais rigorosa. Mas ficou conhecido lá como Revoluções Coloridas, foi na Geórgia, na Ucrânia, né? A Revolução Laranja, que começa ali. Eu sempre falo para a gente, porque as pessoas falam o seguinte: para a gente entender a guerra da Ucrânia tem que voltar em 2014. Não, para a gente entender a guerra da Ucrânia tem que voltar lá em 2005, que foi a Revolução Laranja, quando a cara do Stefan Bandeira já estava sendo estampada nas manifestações. Mas, enfim, na Geórgia, na Sérvia, na Ucrânia e, se não me engano, no Quirguistão. Eu acho que era no Quirguistão, mas países ali ao redor da Rússia que tinham governos muito alinhados com a Rússia. Isso lá no início, né, do século, lá em 2003 e 2005. E aí a Rússia apertou a lei interna e, inclusive, o Kremlin emitiu um comunicado na época de que tinha interpretado aqueles movimentos a partir de uma visão geopolítica, né? Tinha entendido os objetivos geopolíticos por trás daqueles movimentos, né? E pontuou que esses movimentos foram levados em diante nesses países, levando a derrubada de governos pró-Rússia através de organizações não governamentais. Então, por isso que eles chamam de lei russa, porque a Rússia fez o aperto lá na sua legislação e isso ficou mais evidente. Agora, os países, obviamente, eles têm a soberania para definir, né, os seus regimes políticos, de leis e etc. Agora, os Estados Unidos usam as sanções para ferir essa soberania, para limitar essa soberania. E toda vez que um país decide, né, usar a mão mais firme do Estado para defender os seus interesses, e isso significa um distanciamento da posição dos Estados Unidos, não só a nível bilateral, oficial, de relações entre Estados, mas também, por exemplo, a presença dessas organizações, né? E a USAID é uma organização muito conhecida, mas tem várias outras, as Revoluções Coloridas, e em 2014 na Geórgia, perdão, na Ucrânia era mais de uma. Isso toda vez que sofre as posições dos Estados Unidos, esse país também sofre uma enxurrada ou de sanções ou de propaganda, de pânico, de histeria, né, que é muito comum dos Estados Unidos. E a Geórgia é um país muito próximo da Rússia, eles tiveram um conflito em 2008, né, a guerra Rússia-Georgiana, durou apenas 8 dias, foi justamente no ano em que a OTAN colocou em discussão a entrada da Geórgia e da Ucrânia, foi em 2008 isso, a entrada da Geórgia e da Ucrânia na OTAN, né, logo depois a Rússia ali agiu em defesa de 2 territórios separatistas que tem na Geórgia, que é a Ossétia do Sul e a Abecásia, onde também passa uma parte do gasoduto, de um gasoduto importante, então também tem interesse da Rússia envolvido, logicamente, mas essas províncias separatistas, elas tinham sido consideradas independentes nos anos 90, mas a Geórgia seguiu reivindicando o controle, né? E depois até um relatório da União Europeia afirmou que quem invadiu, quem agrediu primeiro foi a Geórgia, então a Rússia foi e agiu em socorro desses países. Você vê, a Geórgia colada se a gente pegar esse mapa é bom, porque a gente vê aonde que está situado os países que tiveram essas revoluções coloridas, justamente com a presença dessas ONGs. Essas ONGs, por isso que é complicado fazer essa análise aqui no Brasil, nos países sul-americanos, porque a penetração delas e o discurso delas é distinto.
Por exemplo, essas ONGs na Ucrânia, elas ajudaram a fazer propaganda da extrema-direita. Vazou um vídeo na época, tinha esse vídeo, não sei se tem ainda no YouTube, não é da Samantha Power, é daquela outra que é ligada mesmo ao governo dos Estados Unidos, falando que não é a Victoria Nuland, não, né? Isso, a Victoria Nuland. Ela falando que foda-se a União Europeia, nós vamos decidir quem vai ser o próximo presidente da Ucrânia, dos Estados Unidos. Essa mulher é famosa. Ela voltou a aparecer agora. Ela ficou famosa distribuindo cookie lá em Maidan, né? Isso. Maidan lá para o pessoal protestando, para os golpistas. Então, eu estou fazendo todo esse resgate histórico para dizer o seguinte: essas ONGs, elas têm muita incidência nesses países. Elas são muito atreladas ao discurso da extrema-direita, mesmo que o discurso dela seja de democracia, de imprensa livre, etc., etc., e desagrada os Estados Unidos quando essa presença é limitada. Só fazer uma parte aqui. Nesse processo da Geórgia, né, os analistas todos estavam lembrando, e o próprio primeiro-ministro da Geórgia e os dirigentes políticos que apoiaram, foi uma decisão democrática. O parlamento aprovou essa nova lei, foi esmagadora a votação, foi mais de 2/3 aprovaram essa lei. Né? Porque eles estavam observando uma pressão vinda dos Estados Unidos para que a Geórgia fosse uma segunda frente contra a Rússia, entendeu? Eles queriam transformar os Estados Unidos e a União Europeia, né? Mas a União Europeia não conta mais, porque na realidade são os vassalos dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos queria usar a Geórgia como uma segunda frente contra a Rússia, porque ela faz fronteira com a Rússia pelo sul. A Ucrânia está aqui e a Geórgia no sul. E seria muito complicado, ficaria mais difícil para a Rússia fazer a batalha em duas fronteiras. Mas eles perceberam isso, detectaram esse movimento, viram de onde estava vindo, né, e interromperam o processo de forma democrática, de forma, diria, até leve. Né? Eles não mandaram prender ninguém, não, vamos cortar o financiamento, vamos olhar, vamos dar transparência para onde está vindo esse movimento. E deixa eu colocar um print aqui. Pois é, e a percepção já na Geórgia é justamente isso, que é a presença dessas organizações. Digamos que colocar a Geórgia nesse bolo aí com a Rússia é feito através dessas organizações. Existe essa percepção. Né? Tanto que foi essa vitória deles, essa aprovação dessa lei foi comemorada como uma forma de salvar vidas da Geórgia, porque se a Geórgia fosse convertida numa nova Ucrânia, ia morrer lá eles já estão matando quase uma geração inteira de ucranianos. Né? Ainda querem mais, estão com sede de mais sangue. Aí está acabando o sangue na Ucrânia, a Europa não quer mandar os seus filhos, né? A França, a Alemanha, ninguém quer mandar. Eu vou mandar os pobrezinhos dos georgianos, né? Para eles morrerem lá para brincar de Guerra Fria com a Rússia. Olha a mensagem aqui do Blinken. Não, essa aqui não. Essa que eu botei aí é no Moldávia, que é outro país aí por aí, que eles estão tentando também convencer. Mas não é essa que eu queria colocar, não. Gui, são as ameaças, o Blinken ameaçando a Geórgia. Tem essa aqui, ó. Isso aí é um print na capa do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Anúncio de uma política de restrição de vistos para minar a democracia. Aqui a tradução automática ficou meio ruimzinha, mas é uma ameaça do Departamento de Estado contra os políticos da Geórgia que aprovaram essa lei. Né? E aí essa ameaça foi muito ridicularizada nas redes sociais, porque você acha que os políticos georgianos da Geórgia são tão vassalos que eles vão deixar de aprovar uma lei importante para a segurança nacional do país só para ir para a Disney? Né? Porque depois eu tinha visto assim meio com pressa inicialmente, sanção, na realidade é tirar o visto de alguns políticos, ou seja, não vão poder lá viajar para a Disney. Só que os políticos da Geórgia têm preocupação maior, estão, né, vendo o que aconteceu com a Ucrânia e não querem que se repita. Né? A Ucrânia já era, não sei o que a Europa vai fazer, né? Eles estão lá tentando empurrar.
né? E a Geórgia era um dos peões dos Estados Unidos ali na região, tanto que teve essa guerra em 2008, mas a Rússia foi lá e derrotou a Geórgia muito rapidamente. Foram 8 dias de conflito É ali. pequenininha a Geórgia, né? Se a Geórgia entrasse nessa onda, aí ia ser pulverizada pela Rússia. Aqui, ó. Aqui, o guia show, ó. É do Blinken. 23 de maio, dias atrás, anuncia uma nova política de restrição de vistos para os responsáveis por minar a democracia na Geórgia, inclusive em conexão com a legislação de influência estrangeira proposta pelo sonho georgiano. Esse sonho georgiano, acho que é a tradução mal feita aí do Google, mas é uma ameaça, né? Mas é muita hipocrisia, Rose, porque é uma lei aprovada democraticamente pela Geórgia. Quem está minando a democracia é o Blinken, é os Estados Unidos, que está ameaçando um políticos de outro país, né? Ameaçando, porque tirar o visto, eu diminuí aqui, brinquei essa coisa de ir para a Disney, mas é uma violência, né? É uma violência. É uma Eventualmente a pessoa quer ir para os Estados Unidos para fazer um negócio, né? Você restringe a liberdade, uma violência contra os políticos da Geórgia, isso. Não é legal. Pressão, né? É o que eles fazem em maior e menor grau a depender do país, da política de pressão, sanções econômicas, fazem com o Irã, com a Venezuela, com Cuba, com a Rússia. E a depender da importância do tamanho do país, eles são mais ou menos afetados, ou essas políticas são mais efetivas ou não. Agora, a Geórgia agiu bem, né? Se é o entendimento deles, e essa questão dessas ONGs não é nova na região. E olha aonde a Ucrânia está metida. Olha onde a Ucrânia está metida. Então, é um processo ali de dar uma parte da sua soberania para outro país, de atuação de outro país, que causou muitos danos para a população, né? A Ucrânia é um exemplo muito bem acabado disso. Muito bem acabado e trágico, né? Porque a Ucrânia tem até quase 2 anos e meio de guerra, sofrendo muito. A Rússia avança no campo de batalha, nada do que os Estados Unidos e os europeus prometeram aconteceu, nem do ponto de vista ali do campo de batalha, da força militar, nem politicamente, nem economicamente. A economia da Rússia está funcionando, a Rússia não está isolada internacionalmente, é membro pleno das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, o BRICS, que é um organismo que a Rússia tem grande protagonismo, né, e é um dos membros fundadores, cresceu no último ano. Então, aí a Rússia não está se sentando muito bem para conversar com países muito importantes. O Putin esteve em Pequim há algumas semanas, acho que umas 2 semanas, ou seja, tem relações estratégicas com um país do porte da China, conversa muito bem com o Brasil, que também é um país muito importante, com a Índia, não está isolada, né? Não quer dizer que a Rússia não tenha passado por algum tipo de dificuldade econômica, militar, obviamente, né? Nem tudo são flores, mas está em melhores condições que a Ucrânia. Isso não tem comparação nesse momento, tanto do ponto de vista militar como do ponto de vista político. Os países europeus agora demonstrando a sua enorme hipocrisia e o que eles usam sempre, que é o 2 pesos, 2 medidas, o duplo padrão, estão defendendo que não tem eleições na Ucrânia, porque sabe que existe a chance do Zelensky não conseguir ser reeleito presidente da Ucrânia, né? Mas, nessa mesma toada, não encaram como legítimo a vitória do Putin, né? Uma vitória cachapante que mostra a força que ele tem na Rússia, de que o país está coesionado em torno do projeto político atual. Então, enquanto a Ucrânia tem patinado politicamente, materialmente, militarmente, a Rússia está numa posição muito melhor nesse momento. Então, os europeus não prometeram, não entregaram o que prometeram, e a Rússia está saindo bem dessa. Já não bastasse isso, eles parecem iludir a Ucrânia ainda, acho que numa teia muito perversa, inclusive, né? Querem fazer uma convenção de paz na Suécia sem chamar a Rússia. Qual a chance disso dar certo? Nenhum. Parecem querer enrolar os ucranianos, né, para manter eles ali lutando contra a Rússia.
O secretário-geral da OTAN já está falando que os países que ajudam a Ucrânia, né, com itens militares, como a Alemanha, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, deveriam tirar a condição de que essa ajuda só chega até a Ucrânia se a Ucrânia não usar esse material para atacar diretamente a Rússia, ou seja, defendendo, né, que a Rússia seja atacada, né, que os países apoiem a Ucrânia a atacar diretamente o território da Rússia, né, que pode promover uma escalada. A Itália já falou que isso é uma loucura, obviamente, que não querem isso, porque, né, aí vai significar um ataque desses países à Rússia, mas ainda, quer dizer, dão gás para essa retórica, né, para esse discurso de guerra, não tentam caminhar para a paz, enquanto a Rússia está numa posição muito melhor, né, continuam morrendo ucranianos. A Rússia avançou, chegou perto de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, está mantendo os territórios que conquistou e que passaram pelo referendo em setembro de 2022, portanto, hoje são territórios da Federação Russa, e a Ucrânia não mostra resultados para o seu povo, que pode, né, incidir aí, não dar os resultados que o Ocidente espera numa eleição eleitoral, e aí o Zelensky não vai concorrer, né? Ele está governando com a lei marcial, se não me engano, venceu dia 20 de maio. Né? Sim, já venceu. Ele já é considerado um tirano, né? Ele não tem legalidade, não tem mandato legal. Rose, eu tenho que terminar aqui a nossa conversa, tem outro convidado aqui que já está aqui nos bastidores. Sempre muito bom conversar contigo. Até a próxima, então. Beijo. Eu que agradeço o convite, obrigada a todos que nos assistiram, até a próxima.